muito rapidamente, só para contextualizar. A nova diretiva de Barcelona visa modificar os testes em relação às asas dianteiras, e se antes elas poderiam, por exemplo, flexionar 20 milímetros, agora pode 15. Aonde antes podia 15, agora pode 10. Então, a FIA reduziu a flexão possível, ou que deveria, né, a permitida, em relação justamente à flexão das asas, né? Ela diminuiu essa flexão permitida das asas, beleza? Com isso, as equipes estão fazendo novas asas, estão gerando novas asas. Aqui você tem, por exemplo, a Ferrari, né? A Ferrari é a equipe que diz que vai ter menos impacto negativo, porque a asa dela já era uma asa bem mais bem menos flexível, era uma asa mais estática, a da Ferrari. Então a Ferrari, a princípio, será uma equipe menos impactada. O pessoal falando que assistiu, acabou de sair de lá, tal, acabou de assistir o Everton, Danilo. Aí o Venâncio pergunta, vou até pedir para a produção colocar aqui o Venâncio na tela, Venâncio Delgado, comentário dele. Então os carros vão ganhar mais velocidade nas retas e nas curvas, isso mesmo, Matheus? Então, o que acontece, Venâncio? Em tese vai ser o contrário. Por quê? A flexão da asa faz justamente com que o carro mude o seu equilíbrio de pressão aerodinâmica, de downforce, de força descendente. Quando ele está na curva, ele gera um carro mais estável, capaz de fazer melhor as curvas. Quando está na reta, ele gera menos arrasto. Então, o que acontece? Se as asas não flexionarem tanto, né, se as equipes realmente não conseguirem mais burlar os testes da FIA e chegar na pista conseguir flexionar como flexionava antes, aí você vai ter o quê? Carros mais difíceis e mais desequilibrados. Qual é o grande rumor do momento? O grande rumor do momento é que a Mercedes, já tendo utilizado a sua asa nova desde Imola, já sentiu um impacto negativo dessa asa. Então, como a McLaren é a equipe que tem a asa mais flexível de todas, espera-se, por essa lógica da Mercedes, que a McLaren tenha algum tipo de perda na sua performance. Mas isso, claro, a gente está falando aqui de teoria. Nós não sabemos se a McLaren, às vezes, vai conseguir contornar isso, esse novo teste da FIA, e ter uma asa excelente. A gente não sabe. O Matheus Barcelos falando que a Ferrari, pior que tá, deve ficar. Não é possível. Esse bye aí deve ser não, né? Acredito eu. Porque o N tá do lado do B e o O tá do lado do I. O Vinícius Silva tá falando, se o SF25 não depende muito da asa, podemos dizer que a Ferrari já tem uma certa vantagem? De certa forma, sim, porque se ela for a equipe que menos perde nessa brincadeira, então ela tem, digamos, uma margem maior de trabalho de compreensão do seu carro. Qual é um fenômeno que deve acontecer nesse final de semana? E amanhã eu vou trazer para vocês no vídeo do TED certinho, lá no canal principal, mostrando para vocês as atualizações. Grande parte das equipes, possivelmente, vai levar só a asa dianteira como modificação. Talvez uma outra alteração no duto, mas vai ser algo bem específico da asa dianteira. Por quê? Porque elas querem compreender o que vai acontecer com o carro com essa nova asa. A Ferrari já falou que vai fazer isso, a Red Bull já falou que vai fazer isso, então a gente começa a ver que as equipes estão indo por esse caminho. Aí as atualizações estão ficando para onde? Para Canadá e Áustria, para outros GPs. É aí que está o grande detalhe, né? O Christian fala, mas se antes as equipes já burlavam esse teste, será que vão tentar ajustar as asas para tentar burlar esses novos testes? Mas não tenha dúvidas, Christian. Por isso que tudo a gente está falando aqui que é o quê? É em teoria, ok? O que acontece? Na teoria, você vai ter uma nova diretiva que vai inibir as equipes de flexionarem tanto as suas asas, mas o teste vai continuar sendo estático. Se o teste continua sendo estático, existe então a possibilidade de, nesse teste, as equipes continuarem passando assim como já estavam passando antes, e na pista continuar flexionando da mesma forma que estava antes. Por isso, fala-se também de que, olha, pode ser que a McLaren continue exatamente do mesmo jeito, porque se eles descobriram um jeito de burlar isso, tanto faz como tanto fez. A não ser que a FIA coloque uma regra que não pode mais flexionar nada, o que é impossível porque a asa precisa flexionar, até porque senão ela quebra no meio. Então, né, isso acaba influenciando muito. O Jonas até tá botando aqui, ó, você não acha que essas diretivas mudando assim o tempo todo
Não atrapalha a evolução das equipes na parte de entendimento dos carros? Com certeza, com certeza. Se o que está acontecendo com a Mercedes é realmente algo relacionado à mudança da asa desde Imola, então nós já temos uma resposta para isso, né, Jonas? O entendimento do carro fica diferente porque você criou um carro, todo um conceito de carro que é baseado na primeira asa. Aí você tem que mudar essa asa porque a FIA simplesmente decidiu que você tem que mudar, você pode mudar completamente o seu pacote, né? É desse jeito. O Alexandre brinca ali, como interpretar o regulamento? Tudo aquilo que não é proibido é permitido. Só que a FIA já não acha tão bonito assim. Vou até pedir para a produção colocar essa imagem um pouquinho mais maior para a gente, em primeiro plano, essa imagem da asa da McLaren, porque aqui nós temos... é o seguinte, ó, possíveis mudanças sutis na geometria, nesse lado mais próximo ali do bico, que você está vendo circulado de verde, tá? E você vê que ali está escrito no retângulo que a geometria da asa permanece basicamente a mesma. Só que você tem um bracket, aquele negocinho, tipo uma presilhinha, né? Que você tem entre as duas asas, você tem um adicional na McLaren aí, de acordo com a imagem, tá? Essas imagens aí possivelmente já estão denunciando muita coisa para nós, ou seja, existem alterações sendo feitas, né? Essas alterações estão aí. Tem ali, ó, olha uma diferença, você tem em cima Imola e embaixo a Espanha. Repare que existe sim uma modificação, é porque se eu passar o mouse aqui não aparece para vocês, né? Mas eu quero que vocês se concentrem justamente naquelas duas áreas que estavam circuladas anteriormente. Aquela mais próxima do bico, você já vê uma modificação ali sim, mais próxima do bico, na esquerda. No lado vermelhinho, saindo do lado vermelho ali do Mastercar, você vai ver que existem mudanças sutis. E no lado direito aqui, para onde está indo aquele laranja, amarelo da Mastercar, você tem justamente a adição dessa presilhinha a mais. Eu vou chamar de presilhinha só para facilitar o entendimento. Só que a asa, no geral, ela é a mesma coisa. A asa, no geral, é a mesma coisa. O que está tendo de modificação aqui na McLaren são detalhes sutis, só que detalhes sutis na Fórmula 1 podem significar 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, que é o que te bota para ganhar ou perder. Então, a abertura entre elas diminuiu, de acordo aqui com o que está falando o Vinícius. Ele está reparando também. É bom que a gente vai vendo junto aqui. A abertura aparentemente diminuiu, né? Então, existem essas mudanças aí. Então, existem essas pequenas mudanças, justamente, que você está vendo nessa brincadeira da asa dianteira da McLaren. E todas as equipes terão modificações, gente. Muito dificilmente alguém não vai ter modificação, porque todo mundo está tendo que alterar a sua asa, né? Olha a Ferrari, olha que legal aqui, ó, a produção tá de parabéns hoje, hein? A produção buscou umas imagens legais aí pra gente, muito legais. Repare na asa dianteira da Ferrari, tá? Você tem Barcelona e você tem Mônaco. Já a Ferrari mudou drasticamente essa parte lateral. Parece que mudou bem, hein, a Ferrari. Mudou bem. Até, ó, a presilhinha ali, parece que a presilhinha que tinha mais aqui pro meio, ou ela tá sendo ofuscada nessa segunda foto, ou não tem, mas acho que ela tá sendo ofuscada, ela tá mais pra cá. Mas a Ferrari mudando o seu carro. Interessante isso. Bem interessante. Bom, deixa eu ver aqui. O Venâncio falando que parece que fizeram um corte na asa, né? Parece que fizeram um corte na asa. Eu acho que deixaram mais arredondado, né, ali nas regiões. Ó, o Daniel tá falando, coisa mínima, acha que vai fazer diferença mesmo? Então, o que acontece? Tá em cima do comentário do Venâncio ali, esse comentário que eu li agora. Você acha que vai fazer diferença? Daniel, o Nicolas Tombazis, que é o diretor técnico da FIA, é o cara que mexe no regulamento, ele falou o seguinte, as modificações são sutis, são pequenas, mas têm efeitos consideráveis. Então, você entende, só por essa fala dele, já que qualquer modificaçãozinha que você fizer ali vai gerar um fluxo diferente de ar para o restante do carro. Por isso, algumas equipes, como Red Bull e Ferrari, estão esperançosas. Elas estão achando que vai ter alguma modificação, e porque a asa dianteira é extremamente importante. A asa dianteira dita o restante do carro inteiro. É o primeiro ponto do carro que tem contato com o ar.
e ela vai redirecionando, seja aquele ar que vai para dentro no inwash ou para o ar que vai para o outwash, que é por fora das rodas, o ar que vai em direção ali também passar ali pelos pneus, né, pela suspensão, tudo isso acaba sendo um diferencial, tá? Então pode fazer uma grande diferença. Ó, o Ricardo falando a 350 km por hora, qualquer pelinho dá um ganho absurdo. Isso é verdade, né? O Matheus Nunes perguntando se a Red Bull e a Ferrari têm chance grande de vitória. Então, Matheus, o que acontece, meu xará? É conforme a gente está falando aqui. Essas modificações, ó, aqui nós temos já a da Mercedes aparecendo na tela, essas modificações, elas são o quê? São pequenas e se as equipes não derem um jeito de burlar os testes da FIA de novo, podem sim fazer uma diferença grande, mesmo sendo alterações pequenas. Tudo depende do que as equipes vão conseguir fazer para burlar o teste da FIA, porque o teste ficou muito mais rígido, muito mais difícil. Conforme expliquei no vídeo que postei hoje lá no canal principal, o segundo vídeo do dia, onde flexionava 20 milímetros agora tem que flexionar 15, e onde flexionava 15 agora tem que flexionar 10. Então, esses milímetros aí, esses 5 milímetros de diferença, fazem um estrago enorme. Por isso existe tanta expectativa. Olha as diferenças da Mercedes, por exemplo, aí que você está vendo, né? No carro da Mercedes também. Pode deixar essa imagem da Mercedes em tela maior aí? Ó, vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente acha alguma... Você já vê que nos roxinhos que você está vendo aí nas presilhinhas roxas, a mais da esquerda já não está no carro. Você já vê uma diferençazinha ali. Também, essa mais da direita aqui está maior, tem uma outra na aleta de baixo que não está mais também. Interessante. Mudanças interessantes dos carros até o momento, né? Nós estamos vendo aí. O teste é antes ou depois da corrida? Depois. Ou antes. Exatamente, a asa de Imola, né? A nova asa da Mercedes, essa de baixo, né? É a de Imola, que em tese a de Imola já é a do novo regulamento, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Ricardo falando que os engenheiros até parece que vão às faculdades brasileiras. O Edson está falando, estou vendo grandes mudanças, isso sim. Pois é, Edson, são mudanças consideráveis mesmo, que nós estamos vendo aí, tá? Ó, o Matheus Oliveira, a Mercedes mudou muito, provavelmente ainda vão mexer muito nessa asa, né? O Alexandre falando, por que a Mercedes foi tão afetada assim? Então, como em tese ela é a primeira equipe a testar essa nova asa, pode ser que ela só tenha dado uma palhinha do que vai acontecer com todo mundo. A gente vai ter que esperar a corrida no domingo para ver se é isso mesmo. Ó, olha o Marx falando aqui, o Amarx, se a produção puder botar aí o Amarx na tela. Segundo flap na parte interna, com mais espaço para seguir mais fluxo para o assoalho, talvez, é uma possibilidade. A gente tem que lembrar que tem uma entradinha de ar bem ali embaixo, atrás do bico aí, de onde você está vendo o nariz do carro, o bico aí, tem uma entrada de ar ali atrás, né? E essa entrada é de extrema importância. A gente está falando de efeito solo, a gente está falando também do ar que é redirecionado aqui no inwash, né? Para dentro do carro. É importante mesmo, né? O Christian está perguntando se vão fazer teste em todos os carros. Todos os carros foram testados após o último Grande Prêmio, o que não é comum, e possivelmente vão testar nesse aí também. Tá? Possivelmente vão testar nesse aí também. Ah, quando perguntaram se o teste é antes ou depois das corridas, eu tinha entendido outra coisa. O teste em si das asas, a FIA faz aleatoriamente com as equipes depois das corridas. Mas, em circunstâncias especiais, ela pode pegar todo mundo, como foi o caso do último Grande Prêmio, e ela pode fazer até mesmo antes do Grande Prêmio, tá? O Scorpion, Ferrari mudar o conceito 90% do seu carro no último ano de regulamento foi o fator Hamilton. Considerando que eles mudaram justamente a suspensão, e inclusive eu já estou preparando um vídeo novo sobre isso, porque tem novidades da Ferrari em relação a isso para possivelmente Áustria, né? Eu devo postar esse vídeo possivelmente amanhã, ou se não for amanhã, deve sair depois do Grande Prêmio da Espanha, né? Mas deve ser o fator Hamilton, porque eles mudaram a suspensão. A suspensão é uma coisa muito sensível de se mudar, porque ela pode alterar o carro inteiro, a gente está vendo isso na Ferrari, né? Pode me botar de novo aí em primeiro plano, produção? A Ferrari está justamente nessa brincadeira de dificuldades com a suspensão traseira e muito se falou na pré-temporada de que o conceito tinha sido alterado por causa do Hamilton, né? Esses rumores não podem passar despercebidos, tá?
A mudança afetará mais o quali do que a corrida ou o contrário? Acredito que afeta os dois, porque a gente está falando de equilíbrio do carro. Se você muda o equilíbrio do carro drasticamente, você começa a ter o carro deslizando mais, você começa a ter mais desgaste de pneu, você não consegue chegar no último terço da volta no qualifying com o pneu inteiro. Então a gente está falando de muita coisa aí que é alterada, tá? Muita coisa mesmo, ô Natanael. Muita coisa mesmo. Olha o Júnior. Onde essa deformação é vantajosa? Porque os carros da McLaren são os mais lentos de reta, sou leigo. Então, o que acontece? O carro da McLaren, ele ser mais lento de reta, pode ser muito mais uma questão conceitual do que necessariamente uma questão de problema, tá? Por quê? Geralmente as equipes, elas têm carros que ou são muito bons de curva ou muito bons de reta. É muito raro você ver um carro que é fantástico nos dois. A McLaren tinha qual segredo? O segredo da McLaren era, a gente vai gerar um carro que tem muita pressão aerodinâmica, só que ele gera muito arrasto, ou seja, é muito bom de curva, mas na reta ele é lento. Aí eles criaram um mini DRS. O mini DRS acabou também já sendo pego, a gente sabe que no Japão foi feita uma alteração por parte da FIA por causa disso, então a McLaren compensava o déficit em reta com o mini DRS. Agora já ficou mais difícil para ela, na questão da reta. Se a asa flexível dianteira também tiver um impacto negativo, a McLaren pode perder muito da vantagem nas curvas também. Então, essa deformação que você está falando, ela depende muito do que a equipe já tem como conceito, tá? Onde é que ela vai perder, exatamente? A produção está até falando que já teve teste nas asas novas. Interessante essa informação, bem interessante. Tá aí o pessoal da Ferrari, ó, também. A produção pegou umas imagens bem legais hoje, hein? Bem legais mesmo. A imagem aí dos testes, ó. Eles fazem não somente isso aí, né? Mas tem um teste também que eles botam a força, que nem a imagem que eu coloquei no vídeo de hoje mais cedo, uma força de 1000 newtons, né? 100 quilos ali. O Jansen chegando aí, salve! O Guilherme tá falando, impressão minha, a Mercedes não sabe fazer carro de efeito solo. Sim, ela errou praticamente todos os anos. O Daniel exaltando a produção aí. O Cauã tá falando, a Red Bull tá usando a nova asa desde Imola. Olha, particularmente eu não vi nada sobre isso. Ela teve algumas alterações nas suas asas, mas ela mesma fala que vai ter a nova asa agora na corrida da Espanha, tá? O Cauã. A produção vai pedir aumento, mas não vai receber. Ó, o Matheus Oliveira falando, normalmente os carros mais lentos de reta ganham muita velocidade com o DRS. Sim, é uma tendência mesmo. Outra imagem aí do Albert Fábrega, que eu também gosto de pegar muita coisa lá do Albert Fábrega, você vê algumas alterações bem abaulado ali na Mercedes, né? Repara como está mais arredondado nas de cima, enquanto na de baixo você tem uma ondulação maior, né? Interessante. Quem é a produção é meu irmão. A produção foi para Barcelona. Ô, produção, você está em Barcelona e está me enganando? Não me chamou? É isso que você está fazendo com os recursos do canal, produção? Olha aí o comparativo das asas, olha. A nova é a que está na esquerda e a antiga é a que está na direita, tá? Da Ferrari. Salve pro Durvani aí, ó. Tá vendo? Olha, vamos dar uma olhada nisso aí. Olha só que diferença interessante na Ferrari. A asa da Ferrari tem diferenças, não somente naquela parte lateral. As presilhazinhas, elas estão basicamente no mesmo lugar, né, pelo que a gente está falando aqui. Mas eu diria, inclusive, que na antiga você tinha uma diferença maior ali da primeira para a segunda aleta. Eu tô falando de baixo para cima, tá? Eu também tô achando a aleta superior, a primeira ali, aquela quarta parte, eu tô achando ela também um pouquinho diferente, ela aparenta estar mais ondulada e mais fina na antiga, né? Nessa nova ela tá mais grossa, né? Paletas mais largas, exatamente, Scorpion. Exatamente. Paletas mais largas, é o que tá aparecendo aqui. Né? A da esquerda é a nova, tá, gente? As duas da esquerda ali é a nova. Só para deixar claro. Um desenho de flap mais reto. É interessante isso, a Ferrari está com uma alteração considerável nessas asas. Paletas mais largas, alteração grande na lateral da asa também. Olha, é aquele 880, né? Ou vai dar muito certo ou vai ficar muito lento. Não vai dar muito certo, vai dar muito errado. A Ferrari tem muito dessa, né? Uma tá pintada e a outra tá direto na fibra. Eu acho que é só o efeito do sol na imagem, tá? O Daniel falando que é interessante no mínimo. O Guilherme falando, lembra que em 2023 você fez um vídeo em que a McLaren disse que se via brigando por título só no novo regulamento? Pelo visto foi antes. Foi antes. Foi antes mesmo.
Qual a chance da Ferrari falar que não vai ser tão afetada e ser muito afetado, Vinícius falando? A chance é enorme, né, Vinícius? Produção, tem foto do carro da Sauber? Inclusive, Venâncio, a Sauber falou, o Bortoleto mais especificamente, de que vai ser uma das equipes menos afetadas, ou seja, a asa da Sauber não era tão flexível assim, de acordo com o Bortoleto. O Matheus Oliveira falando, essa asa parece ter menos downforce, pode ser que o carro fique com o equilíbrio mais para a traseira. Olha só o Matheus aí fazendo a análise. Interessante. Aí, ó, essa da Sauber vai ficar um pouquinho ruimzinha de ver. Murilo, daqui a pouco a gente vai falar da gama de pneus no final de semana, tá? Daqui a pouquinho a gente entra nisso. O Quiet Solace, temos de voltar ao que a Fórmula 1 era em termos aerodinâmicos, no tempo do Senna. Né? Era mais simples, eram carros mais mecânicos. O Mark está falando, talvez jogando mais ar pro assoalho para fazer mais carga de downforce. Sim. O Daniel está falando, não acha que essas diferenças são mais pelo tipo de pista, tipo para Monza, que é asa específica para lá, a diferença é no material, não acho que vai ter diferença visual. Então, em tese, na maioria das pistas, as equipes utilizam um spec muito parecido, só que ela mexe no ângulo da asa. Isso aí ela mexe em qualquer asa, tá? No ângulo da asa. Monza e Mônaco são pistas em que tem asas especiais mesmo, isso é normal, tá? São pistas muito fora da curva em termos de ajuste de asa. Matheus, se a atualização da Red Bull não chegar na McLaren e a mudança das asas não afetarem a McLaren, a saída do Max estará mais forte para o novo regulamento? Eu diria que o Max sai para 2027. 26 parece muito certo de que ele vai ficar lá, tá? Bom, essa aqui é a nova da Mercedes, né? Eu vou tirar aqui o comentário só para a gente ver. Então, ó, o desenho aí, ó. Vamos lá, vamos ao desenho. Vamos lá de novo aqui passar pelo desenho da asa da Mercedes. Ah lá, errou foi moleque, exatamente. Não vai ganhar mais aumento. A produção não tá merecendo, não. Vamos lá, então. Eu quero que vocês olhem o seguinte aqui com essa asa da Mercedes com a nova. A parte em verde tá menos ondulada. Você vê claramente que a parte verde está menos ondulada. A partezinha azul aqui embaixo, o terceiro filete, tá mais amplo. Filete não, né? O terceiro plano tá mais amplo do que a anterior. Existe uma mudança no bico em si. Se você olhar na parte que está meio amarelada, tem uma mudança mais quadrada no bico, onde está escrito Mercedes New, né? Produção igual ao Matheus. Não, pior que não sou eu não, é meu irmão. É o meu irmão a produção. Ai, ai. Quase que soltei um arrotão aqui. Então, essa brincadeira, você vê que a asa da Mercedes realmente teve mudanças consideráveis, e assim como nós vimos na Ferrari, agora há pouco, está mais reta, menos ondulada. Menos ondulada. A produção falou que está difícil de achar da Red Bull, tá? Por enquanto nós não temos imagens boas comparativas da Red Bull. Nós só temos McLaren, Ferrari, que passamos já, e Mercedes, das 4 principais, ok?